Olá, amigos e amigas, internautas que nos acompanham aqui no Panorama Cast. Reiniciando, na verdade, mais uma edição, voltando aqui a essa plataforma na internet, para os nossos internautas, para os nossos seguidores das redes sociais. Hoje a gente vai conversar com a nutricionista Flávia Santos. Eu tenho aqui alguns dados, né? Ela que já atua nessa área há mais de 6 anos. Tenho aqui a informação, mais de 8.000 atendimentos. Flávia Santos, que é especialista em emagrecimento, saúde da mulher e alta performance física. Deixa eu ouvir aqui a saudação inicial de Flávia. Olá, Flávia, seja bem-vinda. Já entrevistei Flávia no nosso Panorama Paraíba no rádio, né, na Rádio Pop, agora nas telinhas aqui para o podcast do Panorama. Flávia, tudo bem? Tudo bem, é sempre um prazer estar vindo aqui conversar com você e com todos os internautas, todo o seu público aí sobre nutrição. Espalhar um pouco de conhecimento e a importância, né, da nossa profissão nesse âmbito de vida. E feliz mais uma vez, vamos conversar sobre assuntos maravilhosos aqui. Estou muito feliz de verdade de participar e poder trazer um pouco mais de informações, como sempre. Olha, nós temos aqui uma pauta, um assunto bastante palpitante, que chama atenção, está em evidência, está em alta aí na internet, mas eu não vou dizer agora não do que se trata. Antes eu quero conversar um pouco, saber como é que está a área profissional de Flávia, como é que está o ritmo, o dia a dia, onde é que Flávia está atendendo, como é que está o trabalho, a atuação de Flávia na nutrição. Hoje eu atendo no Altiplano, aqui em João Pessoa, e atendo também na cidade de Mamanguape, no Vale do Mamanguape, e faço atendimentos online para todo o mundo. Tenho pacientes em todo o mundo. Sempre trabalhando, ensinando os pacientes que, de fato, não precisa ter esse peso quando se fala de nutrição, né, Felipe? Que as pessoas têm essa ideia de que nutrição, fazer dieta é ruim, eu não consigo, e, de fato, a gente precisa ajustar essas bases. Eu digo sempre que também estar na posição, fazendo o que você fala, né? Eu sempre uso essa frase assim, faça o que eu digo e faça o que eu faço, mostrando ali nas redes sociais um pouquinho que não é tão difícil quanto se imagina e que é possível, sim, resultados extraordinários, sem aquele peso de dieta, sem aquele peso que eu não consigo, sem aquele peso que a correria do dia a dia não me permite ter resultados. É possível, sim. Eu levo uma nutrição leve e que traz, de fato, resultados sem o paciente entender que aquilo não é para ele. É para ele, sim, é para tudo, é para todos. De fato, é para todos. Ô, Flávia, você está aí, você tem atendimentos aqui em João Pessoa, também na cidade de Mamanguape. Dá para conciliar direitinho? Como é que é essa agenda aí? Faço uma divisão. Eu passo um dia inteiro em Mamanguape. E quando não comporta a agenda, uma vez por semana nas terças-feiras, e quando não comporta a agenda em um dia, eu coloco todos os pacientes... Qual é o dia que você atende? Nas terças-feiras. Terças-feiras eu estou em Mamanguape. Passa o dia todo? Passo o dia todo, manhã, tarde e início da noite. E alguns dias eu atendo também na quarta-feira pela manhã para comportar a agenda. Aqui em João Pessoa atendo todos os dias, exceto nas terças-feiras, de segunda a sexta e alguns sábados. E a gente vai dividindo bem a agenda, comportando todo mundo. Claro que ajustando direitinho para que também eu tenha aquele tempo de me cuidar, né? Que às vezes a gente deixa não só não só vocês, mas eu vejo muitos profissionais da nutrição mesmo deixando de lado esse autocuidado. A gente cuida do outro e esquece de se cuidar, né, Felipe? Então, eu bati naquela tecla que, em primeiro lugar, é o meu autocuidado para eu ser exemplo para aqueles que me buscam como profissional, né? Então, tenho também esse tempinho, pela manhã, normalmente, é o momento que eu cuido de mim, das minhas coisas, e o atendimento passa a ser tarde e início da noite, também em João Pessoa. Todo grande profissional um dia teve um sonho, né? Na juventude, foi para a faculdade, foi para a universidade e tinha um sonho de escolher uma profissão. A partir de que momento nasce esse desejo de Flávia para entrar na nutrição? Por quê? Como é que tudo começa na sua vida? Interessante que minha primeira escolha foi jornalismo. Eu vou ser jornalista, jornalismo. Eu vou estar ali nas telas. Foi um desejo do meu coração lá atrás. Eu acho que dava uma boa jornalista, viu? Quem sabe ainda. Eu costumo dizer que eu estou nutricionista, amanhã eu posso estar outra coisa, né? Eu posso estar em outra opção.
em outra profissão. E o que é que acontece? Eu nunca imaginei ser nutricionista. Não passou. A área de saúde não era algo... Então não era aquela coisa que era um sonho de infância. não Porque era um geralmente sonho. tem isso, né, nas pessoas, né? Eu tenho um sonho de infância, eu quero me formar nisso e tal. Com você não foi dessa forma. Não foi dessa forma. O meu sonho, de fato, era ser jornalista, era estar nas telas. Só que o que é que aconteceu nesse meio tempo aí? Aos 21 anos, eu fui diagnosticada com pré-diabetes e alterações tireoidianas. 21 anos. 21 anos, pesando 40 quilos. Pesava 15 quilos a menos do que eu peso hoje. Pesava 40 quilos e as pessoas associam a diabetes ao aumento de peso, né? Peso. Mas não, é de fato ao estilo de vida. E a minha alimentação era terrível naquela época. Então isso era em razão da alimentação já, da no alimentação. caso. Não era uma questão genética. Não existe. A predisposição Sim. genética, a diabetes tipo 1 é por predisposição genética, pode ocorrer isso. Mas quando você adquire na fase adulta a diabetes, é devido ao estilo de vida. E vou lhe dizer mais. Eu adquiri a pré-diabetes com 21 anos. Muito Hoje, nova. eu tenho adolescentes no consultório, filhos de pacientes que eu acabo atendendo, que já estão pré-diabéticos com 12 anos de idade. Então, aquela doença que a gente via normalmente em idosos, os adolescentes, até as crianças estão adquirindo. E tem muitas crianças pré-diabéticas que estão adquirindo a doença, né? Elas estão trazendo para a vida delas a doença devido à alimentação ruim. Então, é uma atenção aí às mães, aos pais. Cuidado nos seus filhos com o que eles se alimentam hoje. Nós ainda nos alimentávamos de uma raiz, de um cuscuz. Isso. Hoje as crianças elas não querem comer essas coisas, né? Mas voltando para a minha história com a nutrição, que eu acho ela assim divina, agradeço a Deus todos os dias por ter me colocado nessa posição. Eu comecei com a pré-diabetes, Felipe. Descobri uma pré-diabetes no exame de rotina. E com isso eu disse, não quero essa doença para minha vida. Já sabia que não era algo bom, então... Acendeu o alerta ali, Acendeu o alerta. Eu disse, peraí. Na época, não existia essa modinha de nutrição. Não existia. Nutricionista não era moda, era necessidade. Então, procurei uma nutricionista. Eu disse, se eu estou com pré-diabetes, é minha alimentação. Então, eu tenho que procurar um profissional da nutrição. E procurei, e fui seguindo as orientações, e fui me apaixonando pelo que a nutrição fez comigo. Foram 3 meses me alimentando de forma saudável, seguindo as orientações da nutricionista e fazendo atividade física. Aquela mulher de 21 anos que vivia sem disposição, sem energia. Eu chegava do trabalho e eu só queria dormir. Por quê? Porque a minha alimentação, além dela ser... Eu só almoçava, Felipe. Quando eu vinha comer novamente, era bolo, doces, não jantava. Meu jantar sempre era uma torta, eu era chocolatra. Então, assim, sempre minha alimentação era direcionada a isso. Você trocava a janta por esses alimentos? Sim, todos os dias. Eu, nessa época, trabalhava como gerente de telefonia de uma loja grande de telefonia aqui de João Pessoa. E era muito estresse. Então, esse estresse era compensado com esses doces. Então, eu subia, ia lá na cafeteria e sempre pedia à noite uma torta de chocolate. E aquilo ali era meu jantar. Passava numa loja famosinha lá do shopping também, comprava alguns doces e eu passava a noite. Eu trabalhava nesse período das 2 às 10, das 16 às 10. Então, quando eu chegava em casa, era só para comer besteira de novo. Era a compensação. E é isso que acontece. O nosso corpo, ele pede essa compensação. O nível de estresse alto, a gente vai querer compensar. A gente precisa dessa compensação. E normalmente a gente faz com o quê? Com açúcar. O açúcar, ele traz essa sensação de prazer, né? Então, isso eu fazia todos os dias. Quando eu descobri a pré-diabetes, aí foi aquele alerta. Eu disse, vamos procurar um nutricionista. 3 meses seguindo as orientações e fazendo treinamento físico, eu me transformei em outra pessoa. 3 meses? 3 meses. 3 meses. Primeiro mês eu já vi mudança, mas a hemoglobina glicada, que é um exame que nós fazemos para avaliar essa questão da diabetes também, as células só se renovam a cada 3 meses. Então, esse exame é importante fazer, repeti-lo, após 3 meses. Então, quando eu repeti, eu já tinha saído do risco de pré-diabetes. Só que a gente só fala sobre isso, né? Sobre a questão estética. Mas, assim, a transformação de vida que aconteceu ali, eu me vi outra pessoa. Então, eu comecei a me apaixonar. Eu ficava naquela dúvida. Qual alimento eu posso trocar por outro alimento? Será que essa maçã eu posso trocar por uma banana? Então, eu ia pesquisar. E quando eu fazia isso, eu comecei, assim, a criar um amor pela essa ciência. Eu disse, eu preciso estudar essa ciência. Eu preciso estudar nutrição. Eu quero entender Terminou mais. se apaixonando pela nutrição. Eu apaixonei pela nutrição. Eu sou apaixonada pelo que eu faço hoje. E quando
eu falo que eu sou nutricionista há 6 anos, mas eu mudei meu estilo de vida em 2010. 2010, 2012, eu mudei completamente meu estilo de vida. Então, tenho o quê? 13 anos que eu trato da minha saúde, do meu bem-estar. Eu digo sempre, eu não me arrependo um só minuto, não me arrependo um só minuto da transformação, da mudança de hábitos que eu fiz lá em 2012. Hoje eu digo assim, eu vou completar 40 anos. Eu tenho uma vitalidade de menina de 20. As pessoas dizem assim, Flávia, que tanta energia é essa? Eu digo, é exatamente. E quem lhe acompanha nas redes sociais pode testemunhar isso, né? Tá trabalho, tá academia, tá logo cedo, né? Não para. 6 horas da manhã eu tô acordando ali para me organizar para academia, logo em seguida consultório. E a vida de nutricionista, ela vai além do consultório, então a gente precisa estar ali respondendo paciente, mandando dieta, organizando tudo. Então, assim, realmente é uma demanda grande. E precisa estar com muita energia, muito bem nutrida. Um ponto importante. Lá atrás, Felipe, eu estava com a hemoglobina glicada ali passando de 5,6 e hoje a minha hemoglobina glicada ela fica na média ali de 4,8, 4,9. Então, assim, hoje eu posso comer um doce, eu posso comer uma fatia de bolo, como eu faço. Não existe aquela prisão de não poder comer. A gente precisa equilibrar, a gente precisa entender que a alimentação saudável ela tem que ser constante para nos permitir comer, sim, uma fatia de bolo. Ou seja, a famosa sobremesa depois do almoço, ela não é totalmente proibida. Não, não é totalmente proibida. Às vezes, essa retirada dos doces, às vezes, em alguns casos, do pão, não é nem porque o pão faz mal ao paciente, caso ele não tenha nenhuma questão de tolerância. É mais por conta do vício que as pessoas têm naquele alimento. E a gente precisa deixar de endeusar alguns alimentos, porque é isso que as pessoas fazem. Um exemplo, não tem problema nenhum de colocar um pãozinho francês na dieta do paciente, mas normalmente quando a gente coloca uma das opções, o pão francês, essa pessoa só vai comer pão francês todos os dias. Então, às vezes, a gente dá uma retirada só para dar uma equilibrada, para as pessoas pararem de endeusar aquele alimento, já que tem um leque de outras opções. Entendo. Eu posso até aqui citar um exemplo que está acontecendo comigo, você está acompanhando, sabe? Recentemente, o meu triglicerídeo chegou a dar mais de 700. Então, ali, a princípio, eu eliminei essas sobremesas, esses doces, bolo, que eu gostava muito. Muito doce, e aí parei totalmente. E aí, depois de todo o trabalho, todo o acompanhamento com você, eu tive uma redução aí para 190, eu acho que foi 180. Saiu por aí. De quase 800 para abaixo de 200, né? Então, estando nesse cenário, vez ou outra, eu poderia ali, depois do almoço... Eu não sei se eu vou de permitir. leve, como é que é essa situação? Não, eu não sei se eu digo que sim, para ele não ir de novo, mas... Tem que continuar o cuidado, né? Você tem que continuar com esse pensamento. Eu preciso me nutrir bem. Eu não preciso também, todos os dias, optar por um pudim, por uma torta. Eu posso escolher 2 dias da semana. Hoje eu estou com muita vontade, eu como, mas isso não ser uma regra. Eu posso optar por uma fruta, naquilo no pós-almoço, mas também você não precisa mais se prender a não comer algo que você gosta, já que você tem feito todo o resto certinho. E tá aí treinando, tá aí correndo, o homem tá na ativa. Isso. E aí, qual foi a faculdade, a formação? Eu fiz na FPB. A UFPB, eu tinha possibilidade de ir para lá, só que é em período integral. E quem trabalha e estuda... Ali foi PSS, não era? Não, Era isso? nutrição faz 6 anos. Ah, sim. Faz 6 anos. Não, você falava em off que o PSS foi na época que você tentou fazer jornalismo. O jornalismo. E acabei não indo, mas estou aqui, ó. Sempre meio que o sonho sendo realizado, sendo convidadas para entrevistas, para podcast, então eu acabo ficando realizada, né, nessa área também. Não, e aí, Flávia, eu posso assim, a gente percebe o amor que você tem na nutrição, nesse tema. A gente percebe isso, a gente consegue ver isso em você, essa entrega, essa dedicação, né, que você tem, né, pela sua profissão. A gente sempre acha que entrega pouco, né? Porque a gente queria cada vez mais estar ali mais presente, estar ali com o paciente, mas é o que eu sempre falo. Eu não consigo salvar todo mundo. Isso, naturalmente. Eu preciso passar as instruções assim como foram passadas para mim, né? E o que é que acontece? Eu acho que essa paixão pela nutrição vem exatamente por confiar tanto nessa ciência e por ter vivenciado a ciência antes de estudar a nutrição. Eu passei 4 a 5 anos me nutrindo, mudando meu corpo, me alimentando bem, fazendo atividade física para poder começar a estudar nutrição. Então, no primeiro dia de aula, Felipe, do primeiro dia de aula, eu já me sentia nutricionista.
e já seguia desde o início ali. Isso é interessante, viu, Flávia? Porque assim, eu entrei em jornalismo em 2014, me formei em 2018, mas eu já fazia comunicação desde 2006, 2008. Então, quando eu cheguei na faculdade, muita gente ficava surpresa. Quando eu ia gravar um TP ali, ia gravar uma mensagem, a pessoa ficava surpresa. Oxe, você já está... Tem ali aquela... podemos dizer assim, o traquejo, né? Podemos dizer assim. E o pessoal ficava surpreso, mas era justamente porque a pessoa começou lá atrás antes, né? Exato. Eu sempre gostei muito de estudar. E estudar, assim, o que você gosta flui cada vez mais, né? Quando eu estava na faculdade, eu lembro que, assim, minhas notas eram muito boas, porque o que o professor estava explicando era o que eu tinha vivenciado. Quando chegou, por exemplo, na cadeira de nutrição esportiva, eu vivenciei a hipertrofia, assim, na pele, né? Eu vivenciei a oxidação de gordura ali na pele. Flávia, mas você nunca esteve acima do peso. Mas quando a gente começa um processo de hipertrofia, que é estímulo de ganho do tecido muscular, lembram que eu falei para vocês que eu pesava 40 quilos e hoje eu passei a pesar 15 quilos a mais? Esses 15 quilos foram de massa magra, mas também veio um pouquinho de gordura. Então, a gente aprendendo ali na nutrição esportiva, o estímulo de ganho de músculo, a oxidação de gordura, era como se ele falava e aquilo era muito tranquilo para entender, porque eu vivenciei na pele. Eu pesava minha alimentação, né, desde sempre. Então, quando a gente ia montar a dieta, era muito prático para mim montar aquilo ali. Então, facilitou muito você vivenciar aquilo que você está estudando, né? Então, surtiu. Eu, de fato, acredito na nutrição, no poder dela, mesmo quando muitas pessoas não acreditavam. Você mesmo, não que você não acreditava, mas quando eu conversei com você, Felipe, você falou, eu preciso de um medicamento aqui. Eu digo, Felipe, a gente tem como tratar a base, porque o medicamento ele vai amenizar os sinais e sintomas, mas se você não mudar o seu estilo de vida, vai voltar. E hoje a gente conseguiu tratar sem uso de medicamentos, não que eu não ache correto, quando há necessidade, sim, mas a gente precisa tratar a base. Né? A base tratada, a gente consegue sim fazer o corpo funcionar como ele deve, e tá aí você como exemplo. Verdade. Né? Vamos lá, agora eu vou entrar no tema central dessa conversa aqui com Flávia, com a nutricionista. Flávia, as famosas canetas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro, tem outras que estão surgindo aí. Rapaz, tá uma febre aí no mercado, todo mundo comprando, quem tem dinheiro comprando mesmo. Como é que você está recebendo essas informações agora nesse momento? Deu um boom, né? Depois da pandemia, canetas. Desde a pandemia, né, que a gente já se falava, e após a pandemia, esse boom. E assim, como é algo novo, é sempre um alerta. A gente precisa entender que, de fato, não ir assim na manada, né? Precisa entender, nós como profissionais, profissionais da saúde, a gente precisa entender o que, de fato, vai ser bom, e a gente sabe que toda droga, ela tem aquela parte que vai, sim, agir, que vai ser interessante, que vai ser importante no processo, mas ela também tem os efeitos colaterais, ela tem os contras. Então, quando chega algo revolucionário, as canetas, elas são incríveis. Elas vieram realmente, Felipe, para revolucionar. Elas vieram, como eu sempre falo, para salvar vidas. Obesidade, ela é uma doença, e ela é uma doença crônica, e elas vieram realmente para salvar vidas. O problema não está nas canetas, o problema está nas pessoas. As pessoas querem um milagre, as pessoas querem ser emagrecidas, as pessoas querem a facilidade, e elas esquecem do resto, não é? Então, são muito bem-vindas, mas a gente tem que ter um cuidado, que é sobre isso que a gente vai conversar, sobre todo esse contexto, né, de como elas estão sendo utilizadas e para que elas servem. Ou seja, Flávia, a caneta em si, ela não substitui um acompanhamento de um nutricionista, ela não substitui a necessidade também da questão de práticas de exercício, de uma academia. Como é que é essa situação? Porque é tipo assim, aquela história do passe de mágica, né? Eu vou comprar ali a caneta, vou tomar para resolver meu problema. É só isso? Quais são as atenções que as pessoas que estão comprando devem ter nesse momento? Felipe, eu vou dizer para você que as pessoas, elas estão muito adoecidas emocionalmente. E elas fazem essa compensação, a maioria delas na comida.
E as pessoas têm aumentado de peso, têm engordado, e elas se veem sem saída. É como se elas se vissem assim, eu não tenho outra saída. E quando chega algo que vai sim ajudar, que vai sim facilitar, que vai sim otimizar o resultado, elas não pensam no resto. Pronto, eu tenho dinheiro, eu vou comprar essa caneta, eu vou injetar. E mesmo que eu não tenha, eu vou dar um jeito de comprar e vou fazer o uso porque está dando certo. Qual é o maior agravante nisso aí? Essas canetas, elas vieram realmente para tratar pacientes diabéticos, para tratar pacientes obesos, para tratar da obesidade. Elas agem sim onde é preciso agir, nos hormônios da saciedade. Flávia, qual é a mensagem, o que é que acontece com as canetas? Qual é a mensagem que ela envia para o nosso corpo, para a nossa mente? O que é que acontece aí? O plano de ação delas, né? Na verdade, ela age exatamente nos hormônios da saciedade. Elas melhoram o controle glicêmico, auxiliando diretamente no processo de emagrecimento. Elas dão aquele sinal ao nosso cérebro, que eu estou saciada. E o que é que acontece? Qual é a maior questão nisso aí? Se a maior dificuldade das pessoas é fazer a ingestão correta de nutrientes, principalmente dos macronutrientes e principalmente das proteínas, que é o maior problema, no meu ver, na minha visão, e trazendo na ciência mesmo, é a baixa ingestão de proteínas que as pessoas fazem diariamente, Felipe. Depois de fazer o uso das canetas. Antes e depois. Sim, a obesidade, ela se dá pela ingestão aumentada de calorias diariamente, que vai desregulando toda a questão hormonal e vai trazendo uma cascata de problemas ao longo da vida. Porque ela vai inibir essa questão e então ela vai afetar na pessoa que vai fazer uso da caneta. A questão, dos nutrientes, precisa de nutrientes, proteínas e tal. Mas vamos lá. O paciente, quando ele está obeso, normalmente ele tem um apetite aumentado. Então, para esses pacientes, ele vai agir onde tem que agir. O maior problema está onde esses pacientes, quando eles percebem o apetite reduzido, pronto, agora eu vou emagrecer muito. Aí fazem o quê? Param de comer. Não estou sentindo fome, eu não vou comer. Eu não estou sentindo fome, eu não vou comer. Mas o corpo precisa se nutrir. O corpo precisa da nutrição, o corpo precisa da hidratação. E quando esse paciente pensa que vou aproveitar que eu estou tendo esse efeito de não sentir fome, agora é que eu vou emagrecer mais. Esse paciente deixa de se nutrir. Ele vai ter fraqueza, cansaço, fadiga e uma perca de tecido muscular gigante. Só que esses pacientes, normalmente, eles já estão com o tecido muscular. Ou seja, ele perde gordura e perde também músculo. Se eles não estiverem fazendo uma nutrição de qualidade, se eles não estiverem sendo acompanhados pelo nutricionista para poder adaptar a dieta, porque se eles estão com dificuldade no apetite, que é um dos efeitos, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir mão. Ou então, quando quiser comer, eu souber assim, não, agora eu preciso tomar um café da manhã. Eu tenho 3 ovos aqui, que são fontes de proteína, e eu tenho uma fatia de bolo. É mais fácil eu comer uma fatia de bolo. E essa fatia de bolo, açúcar, farinha, é um alimento que eu posso ter ali, sim, mas se estiver adequado com a proteína. Um dos maiores problemas no processo de emagrecimento, principalmente com o uso das canetas, está sendo a perca de tecido muscular. Felipe, o tecido muscular, já é tendencioso que com o passar dos anos a gente perca esse tecido muscular. É tanto que você vai sempre ver um idoso que não faz atividade física perdendo, né? Perdendo tecido muscular, fortalecimento. Já é tendencioso, que é o sarcopenismo, a perca de tecido muscular. E o que é que acontece no processo de emagrecimento com as canetas? Esses pacientes normalmente já estão com a baixa ingestão de fontes de proteína. Eles já estão perdendo tecido muscular naturalmente por não fazer a ingestão correta. E quando eles fazem o uso da caneta sem um acompanhamento nutricional, começam a haver a perca de peso gigante na balança, mas nem sempre essa perca está sendo de gordura. E o emagrecimento, ele se dá pela oxidação de tecido de gordura. Se você está perdendo peso na balança, digamos que você perdeu 10 quilos na balança. Essa falta de apetite, ela dura durante todo o processo do uso da caneta? Não, varia de pessoa para pessoa. Para? Varia de pessoa para pessoa, de dose para dose, qual é a substância que de fato ela está fazendo a aplicação. Então, é muito individual. Só que mesmo sem esse apetite aumentado, ele sente a vontade de comer. Como estava acostumado a sentir aquela vontade sem limite, digamos assim, eles... dá para ficar sem, eu não estou sentindo aquele desejo todo. Ele vai sentir a necessidade, mas não vai sentir aquela necessidade aumentada. E mesmo
independente de estar fazendo o uso da caneta e não estar sentindo essa vontade, é importante se nutrir. É importante se alimentar da forma correta. O corpo está precisando. Ou seja, na sua opinião, é indispensável quem for fazer o uso das canetas procurar logo um profissional da nutrição? O primeiro passo seria procurar um profissional da nutrição. Vamos conversar por quê? Não é só o médico, não. Não é só o médico, são os dois. É importante o trabalho do médico associado ao nutricionista. Felipe, você imagina que uma pessoa que está ali perdendo 10 quilos, eliminando na balança 10 quilos, 15 quilos em um mês. O corpo dessa pessoa acompanha o processo, a pele acompanha o processo, o pensamento, a mente dessa pessoa acompanha o processo. Imagine que a pessoa estava pesando 120 quilos e em 3 meses se vê pesando 80. Só que essa pessoa perdeu muito peso na balança. Como é que está esteticamente essa pessoa? Então, às vezes, a gente está tão vidrado na balança, focado na balança, e a gente precisa entender que o maior problema do aumento de peso não é a estética, é como está dividido esse peso. Você pode estar pesando 100 quilos e você está com bastante tecido muscular e não está obeso. Você não vai estar obeso pesando 100 quilos, dependendo da sua altura. Se você estiver ali ganhando tecido muscular, se você estiver treinando, se você estiver com a dieta correta. Então, às vezes, o paciente ele não precisa sair de 120 quilos para 70 quilos. Se ele estiver no trabalho, comendo certinho ali na dieta, um trabalho multidisciplinar, ingerindo a proteína na quantidade certa, e durante essa perca de peso, ele também está estimulando o ganho de músculo, primeiro que não vai ficar com tanta flacidez, segundo, a gente vai conseguir que a pele acompanhe um pouco mais, não é? E a terceira questão, ele vai entender que não precisa chegar a 70 quilos. O desespero das pessoas quanto ao processo de emagrecimento é exatamente ver números e números diminuídos da balança. E quantas pessoas não têm perdido tantas medidas, perdem uma parte de medidas, mas não perde tanta, porque essa perca de tecido, essa perca de peso está muito associada também a tecido muscular. E eu digo uma coisa para vocês, músculo ele é construído, a demanda de construção muscular é muito mais demorada. E as pessoas têm perdido o tecido muscular, focado em números da balança, e é um grande problema para o reganho mais na frente. Quanto mais tecido muscular você perde, mais lento fica seu metabolismo. Então, qual seria o ideal, Felipe, nisso aí? As pessoas trabalharem nessa questão do tratamento com as canetas emagrecedoras, se nutrindo. Outro ponto importantíssimo que nós, profissionais da nutrição, temos que ter cuidado. O paciente, ele está com, a maioria deles está com dificuldade de comer, né? O apetite está diminuído. Eles abrem mão logo, na hora, assim, não, então eu não vou comer, já que eu não estou com fome, eu não vou comer. Qual é a questão? Se a gente não mexe na mente desse paciente, que ele precisa alinhar a base, que ele precisa de uma atividade física, que ele precisa se alimentar bem para crescer tecido muscular, esse paciente, a probabilidade de um reganho é muito maior. E não é por conta das canetas, é por conta da falta de comprometimento dele no processo. Ou seja, vai ter um impacto ali esse comportamento dele, né? Da pessoa, né? Quanto mais tecido muscular você estimula ganho, sim, falando na questão como profissional, e é uma atenção que eu faço até com as minhas amigas mais próximas. Um paciente que já perdeu bastante peso com o uso das canetas, a gente não pode prolongar um déficit calórico muito grande para ele, não. A gente precisa estimular o ganho de tecido muscular. É o que eu tenho feito com as mulheres lá no consultório. As pacientes que estão no processo de emagrecimento há um tempo, que começaram a fazer o uso das canetas, eu estou trabalhando com elas o estímulo de ganho de tecido muscular. Flávia, a paciente está no processo de emagrecimento e você está trabalhando com hipertrofia. Eu trabalho com a hipertrofia para pacientes que estão realmente ativas na musculação. E nós estamos tendo, Felipe, resultados extraordinários. As pacientes, um exemplo da última paciente que eu atendi fazendo uso da caneta, nós conseguimos estimular o ganho de 1,2 kg de tecido muscular em 2 meses, mesmo fazendo a utilização da caneta. E o que é que acontece esteticamente com essa paciente? Ela deixa de estar flácida e ela passa a melhorar fisicamente, né? Esteticamente você olha e diz assim, olha, está começando a tornear uma perna, está começando músculo, né? a estimular um ganho de músculo. E é extremamente importante isso. Uma paciente como essa, que ela entendeu que ela precisa treinar, que ela precisa se nutrir, e ela com fome ou sem fome, sentindo desejo ou não, ela está ali parando para fazer a refeição dela, ela vai ter um resultado para a vida. Para esse resultado aí, Flávia, que você se refere, quantos por cento é de dedicação na nutrição e quantos por cento é de dedicação na academia?
Tem que andar junto, de toda Tem que andar forma, né? junto, porque assim, olha, a nutrição vai estimular rompimento de fibras musculares. Essas fibras precisam ser reparadas e quem repara é a nutrição. Se eu treino pesado, se eu faço um treino de qualidade todos os dias, tem uma vantagem. Já para quem não faz os uso das canetas, né? Seria uma vantagem. Eu consigo comer mais. Eu posso comer mais. Porque esse comer a mais vai pro músculo. É como se ele fosse pro músculo. Até no É a processo... história de emagrecer comendo. Emagrecer comendo. Essa frase aí, muita gente fica se perguntando isso aí, Eu né? vou lhe Como é dizer... que eu vou emagrecer comendo? Eu vou lhe dizer mais. Muitas das pessoas que estão fazendo uso da caneta nem deveriam. Não precisariam, digamos assim. Muitos de vocês que estão fazendo a aplicação das canetas, vocês só precisavam ter um pouco de paciência no processo. E se dá, assim, 6 meses, se der 6 meses para construção de tecido muscular, eu tenho batido muito na tecla. Eu fiz uma live ontem, bati muito nessa tecla. Quem está querendo emagrecer 5 a 10 quilos, se estivesse focado em ganhar tecido muscular... Esse processo de 6 meses que você se refere, a caneta faz em quê? Em 1 mês ou 2? A caneta faz em 2 meses, 3 meses, Sim. digamos que a perca de peso. Mas Sim. com qualidade, Com não. qualidade, não. A qualidade é outra. E, mais uma vez, se vocês esquecerem peso na balança, eu estou falando de pacientes que estão precisando perder de 5 a 10 quilos. Pacientes que precisam perder 30, 40, 50, que seriam possíveis pacientes para bariátrica, as canetas vieram para tratar de forma menos invasiva, tá? Mas essas pessoas que estão aí, eu só preciso perder 15 quilos... Vem para o meu programa de 3 meses. 3 meses a gente consegue diminuir bastante com qualidade. Às vezes, Felipe, essa pessoa pensa que precisa perder 10, 15 quilos e, na verdade, essa pessoa precisa estimular ganho de músculo e eliminar ali uns 5 quilos na balança. Vai ficar com estética linda, torneada, sequinha, magrinha, sequinha, enfim. Então, a mentalidade quanto à nutrição está totalmente distorcida. Esqueçam peso na balança se você não estiver com obesidade grau 2, 3, com obesidade. Se você estiver com sobrepeso, um aumento de peso, uma gordurinha que você está ali desconfortável, se dê 6 meses, 3 a 6 meses, treinando e com um profissional, te dando comida, porque o que engorda, Felipe, não é comer, não. O que engorda é as pessoas comerem errado. Então, não é comer 2.000 calorias que vai te engordar se ela estiver bem distribuída. É você realmente estar se nutrindo da forma errada. Flávia, as canetas que estão surgindo no mercado, já tem aí as mais famosas, né? Monjaro, Ozempic, e está surgindo outras canetas também, outros produtos. E qual é a atenção que se deve ter de forma mais individualizada? De acordo com cada paciente, existe um tipo de caneta? Como é que funciona essa questão? Primeiramente, é importante que o médico dose esse paciente. As pessoas estão comprando aí, fazendo uso demasiado, sem saber de fato a dosagem, de forma indiscriminada, sem saber de fato a dosagem que precisa. Então, algumas pessoas estão tendo um efeito colateral maior do que as outras. Por exemplo, o Monjaro ele veio para pacientes obesos e diabéticos. Tem pessoas que estão precisando perder 5 quilos aí e estão fazendo uso da caneta. Desde que seja acompanhada por um profissional, eu não vejo problema, porque o médico sabe o que ele está prescrevendo, né? Mas existem essas canetas, estão surgindo outras. A dúvida é, qual caneta eu vou utilizar? E, de fato, Felipe, o médico precisa prescrever. Cada uma tem componentes diferentes, isso, Flávia? Isso. A ação do Monjaro, ela está mais em alta, por quê? Porque ela não age só em um hormônio. Ela age em 2 hormônios. Na verdade, o GLP-1 e o GIP, que são hormônios que são produzidos... Qual a função desses 2 hormônios? Eles são produzidos no nosso intestino e ele agem dando sinal para o nosso cérebro que a gente está saciado. Ele ajuda também no controle da insulina e isso vai ajudar muito no processo de emagrecimento. Ele age diretamente no processo de emagrecimento. Se ele joga um sinal para o meu cérebro que eu já estou saciado, eu vou conseguir não comer em quantidades tão exageradas, que é o problema das pessoas que estão obesas. Flávia, agora também é importante saber, todo mundo pode usar as canetas? Não deveria, pelo menos, né? Como foi dito, as canetas elas vieram para tratar pacientes com obesidade, que é uma doença, e tratar pacientes diabéticos. As pessoas estão utilizando de forma estética. E é um perigo, né, Felipe? Porque a longo prazo isso pode trazer muitos agravos à saúde. É muito recente, é muito novo. Então, os estudos ainda não estão tão aprofundados quanto ao pós-canetas. Flávia, me parece que já há relatos aí de problemas. Pessoas que fizeram de forma indiscriminada, não tiveram um acompanhamento correto
e tiveram problemas, né? Até para o próprio profissional da medicina, é tudo muito novo. Por mais que estude, por mais que se atualize, existe como o indivíduo vai responder, como o organismo vai responder. Existe o caso em consultório onde a paciente perdeu tanto tecido muscular nessa região das costas, que agravou um problema que ela já tinha, de hérnia de disco, por exemplo. Então, assim, se ela não estivesse no acompanhamento, estimulando ali o ganho de tecido muscular, ela tinha agravado ainda mais o problema. Então, existe também, Felipe, outro ponto. As pessoas estão doentes. Quem está com obesidade ou sobrepeso é um paciente inflamado, é um paciente que está com alterações a nível intestinal, alterações hormonais, dificuldades no sono, eles estão com uma cadeia inflamatória no corpo. Quando usam a caneta que começam o processo de emagrecimento, eles precisam entender que eles precisam tratar o intestino, eles precisam entender que precisam suplementar as deficiências nutricionais, eles precisam entender que existe toda uma base que precisa ser ajustada. E muitos deles não têm feito isso. Então, aí é o agravo do problema. E depois querem culpabilizar um médico, um nutricionista, a própria caneta pelo mau uso, né? Então, entendam vocês que estão acima do peso, tecido de gordura é um tecido inflamado. Se você chegou ao nível de obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, você possivelmente está com esteatose hepática, grau 2, grau 3. Eu peguei só esse mês, eu atendi 4 pacientes com esteatose hepática, grau 3, no consultório. E a esteatose hepática, ela se dá pelo aumento, a ingestão aumentada de carboidratos, farináceos, doces. Não é pelo aumento do tecido de gordura, é importante frisar. E o que é que acontece? São pacientes que estão com uma alimentação devastada há anos. E esse aumento de peso aconteceu. O uso da caneta não vai tratar esses problemas ocasionados há anos. Ele vai te impulsionar, ele vai otimizar os resultados. E mesmo que você perca tecido de gordura, entenda que tem todo um resto que precisa ser tratado. Por isso, a importância da nutrição, da suplementação de vitaminas. Nós temos no mercado hoje tantos tratamentos de forma natural que podem ser feitos no consultório mesmo com o nutricionista. Quando não é possível no consultório, nós fazemos a indicação do médico, mas é importante que vocês entendam que toda essa base é extremamente necessária. Antes de ir para outro tema aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui, a sua orientação de ordem pessoal, a sua opinião. Justamente por causa dessa correria que nós temos hoje no nosso dia a dia. E aí, voltando para a questão de muitas pessoas procurando hoje as canetas, porque quer procurar o caminho mais próximo, mais perto de resolver um problema que ela esteja tendo ali. A pessoa acorda de 6 da manhã, vai possivelmente cuidar do menino para ir para a escola, precisa tomar café, vai pegar um trânsito enorme para ir para o trabalho, isso tem 1 hora de almoço, depois tem trabalho, volta 5, 6 horas da tarde, chega tarde em casa, às vezes tem uma faculdade, também vai dormir tarde. Essa correria do dia a dia, Flávia, às vezes tem afetado essas pessoas que dizem assim, eu não posso fazer uma atividade física, ir para uma academia, procurar uma nutricionista por causa dessa correria. Qual o seu conselho para essas pessoas? O nosso dia a dia está uma loucura. As pessoas estão vivendo uma loucura de trabalho, né? Isso é real. Não chega ninguém no consultório dizendo que tem uma vida tranquila. E por que algumas pessoas conseguem e outras não? Claro que cada pessoa tem sua vida, tem sua rotina e realmente está tudo muito sobrecarregado, tudo muito corrido. Mas eu digo assim, Felipe, se eu paro num local e eu compro um salgado, naquele mesmo local ele tem um sanduíche natural, normalmente. Hoje nós temos isso muito facilitado. As pacientes que são mulheres, mães, donas de casa, elas falam muito sobre não conseguirem ir para academia. Hoje existem treinamentos físicos que você consegue fazer em casa. 30 minutos, 40 minutos do seu dia. Dou mais um exemplo. Quanto tempo? Abre teu celular e olha quanto tempo você tem gasto olhando as redes sociais. Então, 2 horas, muitas das vezes. Detalhe importante aí você está trazendo. Redes sociais. Aquela horinha que eu estou ali enchendo minha mente de informações que não são legais. Se eu tiro no 40 Zap, no Instagram, no TikTok. Instagram, TikTok, minha mãe no Kawaii inventou Na academia é só 1 hora, né? Academia é só 1 hora. E eu vou dizer e vou frisar. Uma caminhada de 30 minutos Uma na praça. De 30 minutos. Se você, Flávia, a academia é lotada, tudo bem.
30 a 40 minutos todos os dias, em casa. Um exercício bem feito. E hoje, vou te dizer mais, Felipe, o YouTube dá treinos gratuitos aí. Flávia, precisa de um profissional da nutrição. Não estou isentando isso, tá? Mas é possível você encontrar treinos, sim, nas redes sociais, no YouTube da vida, no próprio Instagram. Então, assim, não tem mais desculpas. Eu acredito que acordar e fritar ou cozinhar 2 ovos, 3 ovos ali de manhã, enquanto você está tomando banho, os ovos estão cozinhando ali, não toma tanto tempo assim. Vou dizer mais, o maior problema está na organização. Um exemplo que eu dou lá no consultório, deixem as proteínas prontas. Foque na ingestão de fontes de proteínas. Vou dar um exemplo. Se você deixar 1,2 kg de carne ou frango pronto, porcionadinho na sua geladeira, você está na correria de manhã, você pega aquela porçãozinha de frango, esquenta no micro-ondas, enfim, colocou no pão, você só vai sentir fome de meio-dia. Se você pega mais um pão desse, com esse franguinho, coloca ali um pouquinho de requeijão light, se você não tiver intolerância, você passar um papel filme, você leva, você já tem um lanche saudável para você fazer. As pessoas focam muito na alimentação saudável em frutas. Frutas são importantes no processo por conta das fibras, por conta das vitaminas e minerais. Mas foquem também nas proteínas. Então, hoje, Felipe, a gente vai no self-service, tem muita salada, muitas opções saudáveis, mas também tem uma lasanha, e as pessoas fazem o quê? Então é muito da questão da escolha. E se existir uma organização, se vocês pararem um minutinho na semana para dizer assim, como vai ser a minha semana na questão da alimentação, eu preciso ter o que em casa, vocês conseguem agir e fazer o processo acontecer. Vocês vão estar muito mais enérgicos, vocês vão ter mais energia, mais disposição. Eu costumo dizer que a nutrição, ela só não melhora a estética, não. Ela melhora o teu casamento, ela melhora a tua relação com teus filhos, porque se você estiver bem nutrido, Felipe, você chega com disposição à noite, o dia pode ser estressante como for, você chega com tempo para os seus filhos, você chega, ou melhor, você chega com a disposição para brincar com seus filhos. Se você está ali, a mulher, sem ânimos, cabelo caindo, mal com ela mesma, a estética conta, mas essa indisposição, ela baixa a libido da mulher. Afeta o casamento. Então, quando vocês se nutrem, eu costumo bater nessa tecla porque é importante. Quando vocês se nutrem, quando os homens também ajudam as mulheres aí, vá para consulta, compre seus suplementos. Incentivar também, incentivar as mulheres, ao invés de estar criticando, dizer assim, tá assim, não, amor, essa academia, tua academia tá paga. Você quer ir pra academia? Sua academia tá paga. Amor, olha, vai comprar uns lookinhos de treino. E elas começam a treinar, elas começam a se cuidar, vai melhorar para vocês também. Então, assim, a nutrição, ela muda vidas, ela transforma todas as áreas. O nível de estresse aumentado no seu trabalho, a gente consegue melhorar com a nutrição. Então, flui para todas as áreas. Então, não é só a questão de estética. Isso vai refletir na questão da produção do processo profissional da pessoa também, né? Com toda certeza. No trabalho, né? Eu costumo dizer assim, Flávia, eu estou com muito estresse. Como você até relatou para mim, Flávia, meu trabalho, né? Sua mente tem que estar trabalhando na hora que você está no seu trabalho e quando você está em casa produzindo para o outro dia. Então, chega uma hora que o nível de estresse realmente vai estar lá em cima. Mas se você estiver bem nutrido, se a gente trabalhar com algumas suplementações, que foi o que a gente fez com você, alivia um pouco esse pico de estresse e você consegue fluir muito melhor no seu trabalho. Agora, para fechar nessa parte, com relação, você toca no assunto da suplementação, o whey e também os suplementos. É preciso ter um equilíbrio também nesse acompanhamento nutricional do uso de suplementos? Ele substitui totalmente os alimentos naturais porque são industrializados. Como é que deve ser feito esse equilíbrio, esse acompanhamento, Flávia? Porque está tendo muita discussão sobre isso também. É porque todo o excesso, mesmo que seja de alimentação saudável ou mesmo de uma suplementação, pode te engordar. Por exemplo, se você exceder na ingestão de whey, você pode engordar. É importante ser passado por um profissional. Eu posso ir ali comprar. O fato de você poder ir ali comprar não quer dizer que está certo para você comer, para você ingerir. Acontece muito, por exemplo, das pessoas me perguntarem no próprio Instagram. Nutri, me dá só uma sugestão aqui, não é paciente. Eu estou querendo comprar um whey, uma creatina, como é que você indica o uso? Às vezes esse paciente nem precisa de whey. Eu, por exemplo, quase não faço uso de suplementação em pó, no caso de whey. Eu prefiro comer, sabe, Felipe? Eu prefiro comer um frango, eu prefiro comer uma carne. Mas assim, a questão Quando é que você indica o whey?
por praticidade e por pessoas que têm dificuldade. Quando a gente vai fazer a distribuição de proteína na dieta, as pessoas estão tão acostumadas a comer muito abaixo que elas têm dificuldade de comer aquela quantidade. De comer mais. Entende? Então, assim, para ingerir a quantidade que precisa de proteína, o uso do whey é indicado. A gente consegue bater no shake, é possível que a paciente consiga ingerir num copo o que não conseguiria no prato. Então, por praticidade, para bater a ingestão calórica de proteína, a gente faz essas indicações. E tem inúmeros outros suplementos, né? Outros ou manipulados que a gente pode estar trabalhando em consultório para melhorar a qualidade no sono, para fazer o paciente acordar com mais disposição, para melhorar a libido, tanto masculina como feminina. As mulheres sofrem mais com isso, mas tem muitos homens sofrendo também com a baixa libido por conta do nível de estresse aumentado, né? Então, assim, a nutrição, ela traz todo essa ajuste nessa base. E às vezes, Felipe, o que acontece? Nessa correria... E aí eu vou entrar num assunto aqui, não estava no roteiro, né? O uso da famosa Tadalafila. Tá também bombando aí, muitos homens usando. É um reflexo dessa falta de cuidado, Flávia? Com toda certeza, a má alimentação, o nível de estresse elevado desses pacientes. O paciente... Porque assim, o homem... Eu digo que os homens são preferidos de Jesus nessa questão estética. Eu uso muito isso em consultório. Eu digo até às mulheres, não se comparem com os maridos. Quando eu atendo o casal... Por quê? O homem, ele tem um nível de testosterona naturalmente muito maior do que a mulher e isso estimula o ganho do tecido muscular dele com mais facilidade. Se ele estimular esse ganho no treinamento físico e na alimentação, ele vai conseguir ter esse aumento muito maior do que o das mulheres. O paciente que ele está comendo errado... Eu ia até trazer um assunto, uma pessoa aqui, mas eu não vou expor essa pessoa. Não é paciente, mas eu não vou expor essa pessoa aqui. Só come... bolo, bolacha, doce, chega no lugar e só pede aquele cafezinho, não toma um café da manhã com qualidade, enfim. O que acontece? O aumento de peso desse paciente, o nível de estresse aumentado, a compensação sempre no açúcar, vai fazer com que baixe sim a libido, mesmo sendo homem. Porque para algumas pessoas, não, homem não tem isso. Tem. Existem inúmeras pessoas que estão com nível de estresse tão alto que eles não têm essa aptidão toda e por isso estão fazendo aí uso. Agora, tem que ter cuidado. Homens, tenham cuidado, né? Tem a parte... para vocês boa, mas tem a parte também que pode afetar diretamente a saúde de vocês. Verdade. E para a gente fechar aqui, estamos no finalzinho do Panorama Cast, conversando com Flávia Santos, nutricionista. Flávia, você está lançando aí um pacote para um acompanhamento, um pacote promocional. O que é esse pacote? O que é que tem aí nesse... Eu digo que proposta? Pelo menos 3 meses é fundamental o trabalho do nutricionista junto com o paciente. No mínimo 3 meses. Em um mês a gente não consegue resolver todos os seus problemas. Então eu tenho esse acompanhamento trimestral e semestral. Só que eu fiz uma live ontem e eu abri para quem estava na live digamos que um diferencial de 3 meses, onde você vai ter um acompanhamento, onde dentro do programa vão ter desafios para que daqui ao final do ano a gente consiga obter resultados que não conseguimos em anos. Eu digo sempre assim, se a gente trabalha a base, Felipe, bem feita, que é melhorar o sono que está ruim, melhorar o intestino e fazer você ter mais energia, você vai conseguir fazer uma atividade física, você vai conseguir se alimentar melhor, preparar a sua refeição. Então, no programa tem tudo isso. Os encontros a cada 15 dias para a gente bater um papo, alinhar tudo ali no mês, tudo do mês, as metas, objetivos, e sempre eu pertinho ali para que a gente consiga esse resultado em mais curto prazo. Estamos aí há 4 meses de dezembro, tem gente que não se movimentou ainda para fazer nada, então a hora é agora. Então é só falar comigo, fala no direct diretamente, diz, Flávia, eu vi lá no podcast com Felipe França sobre esse seu programa de 3 meses. E venha-se embora, fazer acontecer. No caso aí, essa proposta é para quem não é acompanhado ainda pela nutricionista ou por quem já está sendo acompanhada, pode também? Pode também. Quem está sendo acompanhado, quem não está, essa semana, porque a gente já vai começar o desafio no próximo dia 1º de setembro, tá? Então, essa semana, eu não ia abrir para quem não estava na live, mas... eu vou abrir para quem está assistindo o podcast. É só falar comigo aqui, eu quero lá no direct, tá? Questão de valores, já pode falar ou entra em contato com você, no caso? Entre em contato comigo, que a gente vai falar direitinho sobre. Mas a proposta é boa. É muito boa. É boa. Vale muito a pena. Né? Nem vai precisar de canetinha. Nem vai precisar de canetinha. Vai emagrecer comendo. E eu tenho provas sociais provando isso, para provar
Que é faça o que eu digo, faça o que eu faço e o resultado acontece. Deixa eu tocar só em 2 pontos aqui para a gente fechar. 2 assuntos e alimentos também, assim, bastante... que está no nosso dia a dia, muito forte. A história do pão ou da tapioca, na questão calórica, Flávia? É bem, bem prático. O pãozinho francês, ele tem 50 gramas no peso dele total. Ele foi condenado porque quando começou aquela ideia de que glúten faz mal para todo mundo, e realmente, enfim, eu não vou nem entrar nesse meio, mas um paciente inflamado, se a gente retira glúten por um tempo, reduz, ele tem uma resposta muito mais rápida de tratamento. Mas, o que acontece? O pão tem 50 gramas, normalmente, em média 50 gramas. Uma tapioca, ninguém faz uma tapioca com 2 colherzinhas rasas de goma. Nós vamos utilizar ali pelo menos umas 5 colheres de goma, que vai dar o quê? 120 gramas do produto. 120 gramas do produto, ele é quase na sua totalidade, Felipe, só carboidrato. Carboidrato de muito rápida absorção. Isso dá um pico de insulina. Então, se você é diabético, pré-diabético, você está querendo emagrecer, tapioca não é opção para nenhum horário do dia, mas pior para o início do dia. Então, se você não tiver nenhum problema com glúten, opte pelo pão. Coloca uns 2 ovos ali junto e dá tudo certo. Refrigerante zero, suco, fruta. Isso aí é uma polêmica, né, Felipe? Quando a gente fala de refrigerante, Coca Zero, tal, gente, Isso. é um alimento que pode estar na sua dieta, pode estar na sua vida, mas ele não é para estar diariamente. Não é porque o alimento não tem caloria que ele é nutritivo. Então, eu acho um absurdo profissionais da saúde falando pode tomar todos os dias. Gente, existem alimentos muito mais nutritivos. Opte por uma fruta após o almoço, que é fonte de fibras. Então, eu vou no final de semana sair com a turma, eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer uma fatia de pizza e vou tomar uma Coca Zero. Ok. Mas... se tiver com vontade ali de comer doce, pode ir para... Vai ali uma Coca Zero, mas não ter isso na sua constância. Opte por alimentos mais saudáveis, mais saudáveis e mais nutritivos. Aí vem a questão do suco, que é a polêmica. Suco, ele é mais nutritivo, mas ele tem bastante caloria. Tipo um suco de laranja, um copo de suco de laranja tem 4 laranjas, vão ter quase 400 calorias naquele copo. Então, opte pela laranja. Flávia, eu quero ser mais saudável. Felipe, eu quero ser mais saudável, então eu vou tomar um suquinho. Estou aqui em jejum, eu vou tomar um suco de laranja, uma jarra de suco. Não faça isso. Opte para comer. Escolha pão com ovo, escolha um sanduíche natural, escolha uma comida. Evite os sucos, principalmente em jejum, se você quer emagrecer. Coma fruta. O homem... Deus fez a fruta, o homem foi e espremeu um suco. Então, já entenderam, né? Então, não é o problema... A gente foca muito na caloria, né? Coca é zero. O suco tem muita caloria. Certo, o suco é nutritivo. Opte pela fruta. E a Coca deixa para aquele momentozinho ali, do hambúrguer, de uma fatia de pizza, que ninguém é de ferro, né? A Nutri também toma Coca e come pizza. Muito bem, olha aí, desmistificando, né, algumas informações, né, Flávia, aqui no podcast Panorama. Chegamos ao final do Panorama Cast aqui, mais uma edição, com a nutricionista Flávia. Flávia, fica à vontade agora para lembrar para os nossos seguidores, os internautas, as redes sociais de Flávia, contato e onde Flávia está atendendo aqui em João Pessoa. Lá nas redes sociais eu uso o Instagram, Nutri_Flávia Santos. Eu estou postando um pouquinho ali do meu dia a dia, sempre estou dando dicas. Estou com lives aí, uma vez por mês a gente tem uma live. E todos os dias atendo em João Pessoa, exceto nas terças-feiras, no Altiplano, naquela descida ali do Altiplano, no Altiplex Business. Atendo aos sábados também, alguns sábados. Atendo na cidade do Vale do Mamanguape, ali no Vale do Mamanguape, né, na cidade de Mamanguape, todas as terças-feiras, no LAC Laboratório de Análises. É isso, Felipe, é só falar comigo, aí o número do WhatsApp está aí na bio. Muito bem, encerramos aqui mais uma edição do Panorama Cast e até a próxima edição com temas mais importantes e palpitantes para você.